preparação para a estiagem, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil da região iniciam treinamentos para conter as queimadas. Só no ano passado foram registradas 1.200 ocorrências no Vale do Paraíba. Mais uma morte por dengue é confirmada na região. Vítima é de Piquete, um idoso de 72 anos. Desde o início do ano, a cidade soma 35 casos da doença e outros 460 estão sob investigação. E em Jacareí, o combate ao Aedes aegypti será reforçado com a contratação de mais agentes para intensificar as vistorias nos imóveis. Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro na zona sul de São José dos Campos. Casal que estava separado há pouco mais de um ano tinha 3 filhos. Homem foi preso em flagrante. Leilão de prédio da Santa Casa de Cachoeira Paulista termina sem interessados em arrematar o imóvel. A prefeitura promete fazer uma nova oferta para evitar a venda do local, onde funciona o único pronto-socorro da cidade. Tem novidades na tela da Band. Grupo Band Vale de Comunicação reúne em São José dos Campos parceiros e mercado publicitário para anunciar a nova grade da rede e também os investimentos na programação regional. Terça-feira, 23 de abril. As notícias da região agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Por enquanto, a chuva ainda continua na região, mas nos próximos meses a estiagem deve ser severa, o que favorece os casos de queimadas. Só no ano passado foram 1.200 ocorrências do tipo no Vale do Paraíba. Hoje, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil participaram de um treinamento que prepara os profissionais para as ocorrências que estão por vir. Para quem via de fora, parecia até uma operação real de combate à queimada. Mas, na verdade, tudo não passou de um treinamento realizado hoje em Taubaté pela Defesa Civil Estadual. Essa é a 5ª das 15 oficinas preparatórias para a Operação Estiagem, que acontece em todo o estado de São Paulo e reúne Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental e outras instituições. Com o intuito de treinar e capacitar os agentes da Defesa Civis municipais a estarem mais aptos a atuar em ocorrências envolvendo queimadas, baixa umidade relativa do ar, entre outras, todas específicas do período de estiagem. Eu acho importante a Defesa Civil participar desses encontros, porque une todas as forças da Defesa Civil, né? E sempre apoiando o Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. Em várias ocorrências que acontecem no Vale. Das 39 cidades da região, 14 não têm um posto de corpo de bombeiros, o que torna a atividade da Defesa Civil primordial em caso de ocorrência de incêndios. 150 pessoas foram treinadas para atuarem em situações de queimadas em vegetação. Em 2018, foram registradas quase 1.200 ocorrências do tipo. Os meses de maior incidência são no intervalo entre maio e setembro, onde no ano passado foram pouco mais de 900 registros. Todo o preparativo é feito agora em abril e maio. Para em junho, efetivamente, estão todos preparados, padronizados no atendimento junto ao Corpo de Bombeiros. Aqui eles têm instruções teóricas na sala de aula toda manhã, focado principalmente na prevenção e na segurança. E agora aqui eles têm conhecimento de como é combater um fogo em cobertura vegetal, principalmente em plano inclinado. O período de inverno geralmente é predominantemente seco, clima propício para o aumento de incêndios em áreas abertas, pastos e descampados. As queimadas no Vale do Paraíba vêm crescendo nos últimos anos. Em 2017, o que chamou a atenção foram incêndios de grande volume registrados em áreas de proteção ambiental. No Parque Estadual de Campos do Jordão, 300 hectares de mata verde nativa foram destruídos no mês de agosto. Outra ocorrência bastante comum acontece nas estradas. 99% dos casos são provocados pelo próprio ser humano. Além dos riscos de acidentes, as queimadas causadas às margens das rodovias podem se alastrar por matas e florestas, causando danos ambientais. As bitucas de cigarros acesas, jogadas por passageiros e motoristas de veículos, continuam sendo as principais causas de princípios de incêndios. Então a gente pede apoio da população, essa conscientização de não colocar fogo em lixo, não jogar bituca de cigarro, principalmente em rodovias. Vale lembrar que em 2017 teve um grande acidente de trânsito lá na Cavalho Pinto, que hoje de novo por causa de um fogo em mata. Então é muito grave esse tipo de ocorrência. Parece que não, mas ela pode tampar toda uma via, uma rodovia de alto fluxo, ela pode queimar próximo a hospitais, próximo à rede de alta tensão, próximo à indústria petroquímica. Então são vários riscos inseridos nessa época. Por isso que a gente trabalha forte na área da prevenção e conscientização da população.
Confira agora como fica o tempo amanhã, os detalhes do mapa. Em Monteiro Lobato, na Serra da Mantiqueira, mínima prevista de 12, máxima de 23 graus. Em Jacareí, faz mínima de 20, máxima de 28 graus amanhã. Quarta-feira, com máxima de 30 graus em Tremembé. Mesma máxima prevista em Bananal, no Vale Histórico. Chances de chuva no litoral norte, máxima de 30 graus em Ilhabela e Ubatuba. Hoje fez 28 graus em São José dos Campos. Para amanhã, máxima de 29 graus e chances de sol entre nuvens na cidade. Em Cruzeiro, mínima de 19, máxima de 30 graus. Faz 30 graus de máxima também em São Sebastião, no litoral norte, amanhã. Agora a gente muda de assunto. Hora de falar sobre a preocupação com o mosquito Aedes aegypti. Piquete confirmou hoje a primeira morte por dengue registrada na cidade neste ano. A vítima, um idoso de 72 anos, deu entrada no pronto atendimento do município ontem de manhã e morreu nesta madrugada. Ele foi submetido a um teste rápido que deu positivo para a doença. Amostras de sangue do paciente foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz para um diagnóstico mais preciso com relação à dengue. De janeiro a abril deste ano, Piquete soma 35 casos da doença e outros 460 estão sob investigação. Em 2018, foram apenas 2 registros de dengue na cidade. No litoral norte, a situação com o avanço no número dos casos de dengue também continua preocupante. Em Caraguatatuba, que hoje vive uma epidemia, 497 pessoas foram confirmadas com a doença e outras 3 morreram também com o diagnóstico de dengue desde o início deste ano. Na semana passada, a Prefeitura instalou uma carreta na região central da cidade para concentrar os atendimentos de pacientes com sintomas da doença. Equipes com médicos e enfermeiros foram remanejadas para o local. Em Ubatuba, 161 casos foram confirmados e quase 700 aguardam os resultados dos exames. O município está em estado de alerta. Já São Sebastião soma até o momento 160 casos de dengue confirmados. Mas muitos profissionais da área da saúde consideram natural esse aumento nos casos de dengue aqui na região, já que a infestação do vírus acontece através de um processo cíclico com pontos de maior e menor incidência. Em Jacareí, cerca de 340 casos da doença foram notificados neste ano e 21 pacientes confirmados. Para evitar que a cidade também viva uma epidemia, a Prefeitura abriu um concurso para reforçar o quadro de agentes que fazem as vistorias nos imóveis à procura de criadouros do Aedes aegypti. A unidade de pronto atendimento de Jacareí está sempre movimentada. E nesse entra e sai de pacientes, a dengue é um assunto que preocupa. Tenho medo, fico muito preocupada, sabe? Ponho tela na minha casa, não deixo água parada, não deixo nada. Isso daí é até perigoso, né? Tanto para nossas crianças, tanto para nossa família, né? Neste ano, o número de casos de dengue na cidade aumentou. Entre janeiro e março, 21 pessoas foram infectadas, sendo que nos primeiros 3 meses do ano passado, Jacareí registrou 18. As notificações passaram de 225 para 341 no mesmo período. O diretor de Vigilância à Saúde explica que é natural que haja um crescimento por causa do ciclo da doença. A dengue, como outras doenças de causa virótica, ela tem um comportamento cíclico, de modo que é comum você ter um ano com uma incidência elevada de casos e depois 1 ou 2 anos com um número muito pequeno de casos. E aí, no 3º ou 4º ano, voltar a ter uma atividade mais intensa de circulação do vírus. Apesar desse aumento não ser expressivo, existe uma preocupação do município porque há registro de epidemia de dengue em municípios do estado e também da região. Por isso, a Prefeitura abriu um processo seletivo para contratar emergencialmente mais agentes de combate a endemias e, assim, reforçar o trabalho preventivo realizado na cidade. Ao todo, são 20 vagas temporárias com contrato de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. As inscrições devem ser feitas no site da Prefeitura até esta quarta-feira. Os candidatos farão uma prova escrita e uma prática. Ainda não há data prevista para o início da atuação desses servidores.
O objetivo é poder prevenir, né, ter uma prevenção do mosquito da dengue. Ajudar na prevenção desse mosquito. Atualmente, 45 agentes trabalham nas ruas para combater o mosquito transmissor da dengue. Nesta terça-feira, não teve porta a porta. Os novos contratados irão atuar nas vistorias das casas, com foco em ações de bloqueio. Eles vão receber uma capacitação intensiva e vão trabalhar, sobretudo, no controle mecânico, que é a eliminação de criadouros quando nós visitamos as áreas de circulação do vírus. Mas o combate à dengue também precisa do apoio dos moradores, pois ninguém aqui quer viver uma epidemia. O povo tem que ficar consciente que tem que também fazer a sua parte, né? Cuidando dos terrenos, né? E todo cuidado é pouco, né? Cada um fazendo a sua parte, simplesmente nós vamos conseguir diminuir, né? Agora, se ninguém fizer a parte, se depender só do poder público, aí fica difícil. A união de todos, muito atenção aí com a dengue, que não é brincadeira não. Não dá para reclamar do poder público, cada um tem um papel importantíssimo nesse trabalho. E ainda nesta edição do Band Cidade, leilão do prédio da Santa Casa de Cachoeira Paulista, que estava previsto para hoje, foi adiado por falta de interessados na compra. E você vai ver também, moradores do Jardim Estoril, em São José dos Campos, vivem uma queda de braço para a retirada de composteiras comunitárias instaladas numa praça do bairro. Hora certa para você, 7h01. Continue com a gente. Band Cidade volta em instantes.